Salve, salve, rapaziada! Professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no Geografia Pública, o canal que quer tornar pública a ciência geográfica. O principal assunto aqui desse canal, disparado, que é o assunto que mais me tira o sono, é a questão ambiental, as mudanças climáticas, o famoso aquecimento global. Eu, como geógrafo, eu consigo entender o quão o ser humano está interferindo na natureza, como nós estamos prestes a nos jogar no abismo. Então, a gente está tendo toda hora divulgação de novos números, novas notícias, e a gente está trazendo aqui. Porque a mídia burguesa não trata o assunto com a devida atenção que ela deveria tratar. A mídia burguesa, ela quer lucro. No final das contas, ela é burguesa. Então, se ela não está tendo lucro com algum assunto, por mais importante que esse assunto seja, ela não vai tratar. Mas aqui a gente trata. Aqui não tem mídia burguesa. Aqui a gente quer romper com a burguesia, inclusive. Precisamos fazer essa revolução para que o mundo não acabe. Mas enquanto a gente não faz essa revolução, nós estamos caminhando para o abismo. Vamos ver qual é o tamanho do abismo? Vamos ver. Olha aqui, coisa nova, hein? Saindo do forno, hein? Aquecimento da Terra está em território desconhecido. O que eu entendo com essa imagem aqui, com essa fala da própria Terra? Eu entendo que a gente chegou num momento em que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está num território desconhecido. A gente está no escuro. Pode acontecer qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Ué, qualquer coisa. Inclusive, aquelas catástrofes que Hollywood botava nos filmes, aqueles filmes de fim do mundo, O Dia Depois de Amanhã, 2012, qualquer coisa. A gente não sabe. E o que está causando isso? A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Ah, então a queima de combustíveis fósseis como petróleo, como carvão mineral, como gás natural, que nós utilizamos desde a primeira revolução industrial, em 300 anos nós já estamos aumentando a quantidade de carbono na atmosfera, porque se são fósseis, eram vida. Se eram vida, tinham carbono, estavam no subsolo como óleo, como rocha e como gás. E desde o século XVIII, nós estamos extraindo esses minerais e queimando eles, colocando eles como gases na atmosfera. Nós estamos inserindo carbono na atmosfera. E o que isso está fazendo? Está aumentando a capacidade da atmosfera de reter calor e aumentando a temperatura da superfície da Terra, o que causa um desequilíbrio absurdo. Quem é que está causando isso? O capitalismo. O modelo de produção capitalista está destruindo em 3 séculos tudo o que demorou 4,5 bilhões de anos para se formar. Parabéns! Rádio. Não fala o globo. Recorde de temperaturas médias globais. Aqui tem o ano e aqui tem a temperatura média da Terra. E essa... Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto para vocês. Essa sombra aqui são várias linhas amarelas como essa, mais apagadas. E cada linha dessa que está apagada representa um ano específico entre 1979 e 2022. A linha amarela representa 2023. A linha de 23 está com uma curva acima de tudo o que já tinha acontecido antes. E aí você me pergunta, por que a temperatura média da Terra ela atinge a sua maior temperatura no meio do ano? Por que tem que acontecer isso no verão do hemisfério norte? Por que não acontece isso no verão do hemisfério sul, que é no final e no início do ano? Porque o hemisfério norte tem mais continente, tem mais terra emersa, tem mais terra. Então, o continente ele esquenta mais do que a água, faz com que, quando o hemisfério norte, que tem mais continente, está no verão, a Terra atinja seu ápice de temperatura. E nós acabamos de bater o recorde da temperatura mais alta já registrada na média térmica da Terra. Por mais que aqui no Brasil a gente esteja sentindo frio, não em todos os lugares, eu sei, mas principalmente no centro-sul, essa época do ano, agora é a época que a Terra está mais quente. É difícil de entender isso? Apesar de aqui estar frio, agora no todo é a época que a Terra está mais quente. E a tendência é que esse recorde seja quebrado cada vez com mais assiduidade. Isso é preocupante, porque isso tem como consequência, aqui ó, tempestades, lugares que chove muito vai chover mais, secas, lugares que tem estiagens vão ter secas maiores, históricas, aquela que mata milhares, queimadas, muito mais queimadas do que o normal, ondas de calor extremo que mata pessoas, animais e destrói plantações, interferindo na produção de alimentos. Então a gente tem um problema acontecendo agora e a mídia burguesa não trata desse problema
com a devida importância. É o maior problema que nós estamos vivendo agora. A gente tem vários problemas. Só que se esse daqui não for solucionado agora, nenhum outro vai ser. Porque vai todo mundo morrer. Ah, Leandro, você é muito alarmista. Eu tô sentindo no meu coração que é preciso fazer isso. Eu tô fazendo o que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Se isso é ser alarmista, sim, eu sou alarmista. Pelo menos eu tô com a minha consciência limpa. Porque esses números aqui, eles me alarmam. Recorde de temperaturas da superfície do mar. Aqui é a média global. Aqui é a superfície do mar. Medições de 81 a 2022. Todas essas linhas apagadas, cada uma delas representa um ano específico. E a de 2023 está aqui, ó. A de 2023 estava dentro do padrão até chegar no meio do ano e se manter alta, saindo do padrão. Ah, mas isso também não seria um padrão no mais macro? Olha, se mais no macro é um padrão, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, com esse aumento da temperatura fora desse padrão, a gente tem mais água evaporando, a gente tem mais chuva, a gente tem um maior desequilíbrio do clima global. Aumento da temperatura da superfície do oceano muda toda a dinâmica climatológica da Terra. E aqui nós temos um terceiro gráfico, recorde negativo de extensão de gelo marinho antártico. Ou seja, a Antártica, ela vive épocas de muito gelo e épocas de retração desse gelo. É cíclico e normal. Só que olha só, ao longo do ano a gente tem mais gelo e menos gelo, né? Milhões de quilômetros quadrados. Aqui nessa época de agosto, setembro, outubro, novembro, ela chega no máximo de gelo dela, né? Só que olha a curva de 23 já saindo do padrão, porque o padrão é aumentar o gelo nessa época do ano. Nós estamos em julho, essa época do ano nós deveríamos ter muito mais gelo do que nós estamos tendo em 23. Esses padrões mostram pra gente o que vem por aí. Os gráficos da plataforma ligada à Universidade do Maine e à Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, a NSF, mostram que em 2023 já atingimos as maiores temperaturas médias globais do ar, do mar e o recorde negativo da extensão do gelo marinho antártico. A tendência é de intensificação nos próximos meses. E os cientistas alertam que o planeta está entrando num território desconhecido, com ondas de calor mais intensas que as previstas por modelos climáticos. Os alertas têm sido dados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos e pela Berkeley Earth, pela agência britânica Met Office, pelos cientistas do IPCC, painel intergovernamental de mudanças climáticas, e estamos deixando os negócios seguirem como se não precisassem fazer uma mudança imediata. É necessário reduzir ao máximo os gases do efeito estufa provocado pela indústria do petróleo, do transporte e do plástico para limitar esse teto de gases que está aprisionando o calor da Terra. É preciso apoiar políticas climáticas investindo em infraestrutura que não dependa do petróleo, tampouco do consumo desnecessário para aquecer a economia. Precisamos de uma nova visão de economia. Com base nas demandas do nosso tempo. Precisamos romper com o modelo de produção capitalista, porque o modelo de produção capitalista, enquanto um modelo econômico, faz com que a nossa economia se baseie na destruição da natureza. Se a gente não romper com o capitalismo pra já, a gente vai se extinguir e vai levar junto milhares de espécies, que não tem nada a ver com essa porra. E aí tem outra parada aqui da Casa Ninja Amazônia. Os níveis de gelo no mar da Antártica atingiram seu menor patamar da história em junho de 23, alertou a Organização Meteorológica Mundial. Abre aspas. Estamos acostumados a ver essas grandes reduções no gelo marinho do Ártico, mas não na Antártica. Ou seja, em cima sim, mas embaixo não. É uma queda enorme. Segundo a ONU, as quantidades de gelo no mar da Antártica se encontram 17% abaixo da média. Esse é o maior déficit desde o início das observações de satélite no continente. Uma possível causa apontada pode ter sido os recordes de calor, já que junho foi o mês mais quente registrado na história, e com isso houve um aumento do derretimento das geleiras. A gente está derretendo as geleiras de uma maneira mais rápida do que a gente achava que estava derretendo. Isso faz com que entre mais água doce no oceano do que a gente achava que estava entrando. Isso muda mais rápido as correntes marinhas do que a gente achava que estava mudando. Então isso traz resultados
catastróficos mais iminentes do que a gente achava que estava trazendo. Ele tá falando disso aqui, né? Ó, milhões de quilômetros quadrados. Isso aqui é o tamanho do gelo da Antártica. E aí quando a gente vê 2023 saindo do padrão aqui, ó, tanto na temperatura média global, 2023 sai no padrão tanto na temperatura da superfície do mar e 2023 sai do padrão tanto no tamanho do continente antártico. Na verdade, não do continente, mas sim da calota polar que tem em cima dele, do gelo da Antártica. Então a gente está num ambiente desconhecido. Quando a gente fala de clima, a gente está num território desconhecido, como nós vimos aqui no Árvore e Água. Sigam o Árvore e Água, que eles trazem informações importantes pra gente. Não é a mídia burguesa que prefere que a gente não entenda isso aqui e continue consumindo como se não houvesse o amanhã. Para eles, meia dúzia de pessoas, não são pessoas, meia dúzia de burgueses que estão enriquecendo. Não tem mais onde botar dinheiro enquanto o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Pode ser que acabe pra gente, pra milhares de espécies e depois se regenere, mas pra gente tá acabando. Nós estamos na beira do abismo e eu não tô vendo nenhuma ação de fato feita pelos países. Tá todo mundo preocupado em guerra, Rússia e Ucrânia e como que a economia volta a crescer. É isso. A gente tá caminhando cada vez pra mais próximo de um momento em que a gente vai escorregar e vai cair no abismo. Eu tô montando esse canal aqui, tô fazendo esse canal aqui no meio do meu expediente, quando dá, eu tô vindo aqui falar disso, porque isso me angustia, isso me tira o sono. Isso fez com que eu ficasse um ano fazendo tratamento para ansiedade. É lógico que não é só isso, mas o ponto central é esse. Eu sou geógrafo, eu tenho que falar disso no dia a dia. Todo dia eu tenho que falar sobre isso. Então eu tô aqui pra desabafar. Ouva quem houver, ouça quem quiser. E aí, como a gente tá tendo um recorde de calor, e o calor tá principalmente no hemisfério norte, a gente tá tendo algumas chuvas que estão fazendo com que a gente tenha esse tipo de imagem aqui. Olha isso, cara. Isso aqui é na Índia, tá? A casa é foda. Força da água, né? Ó, ó, ó. Olha a quantidade de tronco de árvore. Ó. Cara, isso aqui é doideira. Mas vamos ver mais. Isso aqui foi na Espanha. Zaragoza, Espanha. Pesado. Essas chuvas aqui, tu pode me falar, mas todo ano tem. Então, a gente está aumentando a magnitude e aumentando a assiduidade. E não tem como não aumentar. Depois que a gente vê uma coisa dessa aqui, como o recorde de temperatura da superfície do mar, a água quente evapora e causa chuva. E aí se tá quente lá, vai acontecer cada vez mais isso. Vai morrer cada vez mais gente. E aí a gente tem que vir aqui falar de outro assunto, que é o racismo ambiental. Só que isso aqui fica para outro vídeo, porque esse aqui já deu no saco. Se você gostou, deixa um like aí, faz todo o protocolo, segue nas redes, Geografia Pública endossa a luta. A gente precisa endossar, a gente precisa se organizar, porque senão a gente vai cair no abismo. Então deixa o like aí, se inscreve, segue em todas as redes de Geografia Pública, faz o teu barulho e até a próxima. Beijos, tamo junto.